Olá, servidores e servidoras da Andeps, tudo bem? Meu nome é Daniele Ferreira, sou psicóloga, fundadora e diretora executiva da Flor da Pele. A Flor da Pele é uma rede de relações institucionais e de saúde mental. O nosso objetivo é promover atendimento psicológico para a população a partir de um valor social e acessível e também promover debates sobre saúde mental nos espaços institucionais e organizacionais. Então é um prazer imenso estar falando com vocês e espero que o que seja dito, conversado aqui faça sentido para todos vocês que estão nos vendo. Bom, antes de tudo a gente precisa entender o que é saúde mental, o que nós entendemos como saúde mental. Saúde mental é um processo, antes de tudo, coletivo e político também. Infelizmente, nós estamos vendo um movimento aí neoliberal e mercadológico da saúde mental que coloca como uma categoria individual. Então, é algo muito meritocrático de, se eu tenho saúde mental porque eu estou fazendo terapia, porque eu estou fazendo meditação, é porque eu acordo às 5 horas da manhã, eu estou me esforçando o suficiente para ter qualidade de vida. Quando, na verdade, saúde mental não pode ser algo debatido, alheio e suspenso a uma realidade material e concreta. Então, todos nós somos atravessados pelo que está acontecendo na nossa realidade aí enquanto sociedade. Então, não é possível falar de uma saúde mental apenas por um esforço individual. Saúde mental é um processo coletivo de saúde pública. Então, por isso que é tão importante debates que envolvem aí instituições, organizações, porque também é responsabilidade dessas instituições promover essa saúde mental que a gente tanto quer, que tanto está se falando nos dias de hoje. Então, para a gente falar de saúde mental, a gente vai falar também um pouquinho sobre mal-estar e sofrimento. Mal-estar é uma categoria existencial inerente ao ser humano, ao sujeito. A partir do momento em que a gente lida com o fato de estarmos numa civilização, nós nos percebemos enquanto sujeitos faltosos. Então, uma civilização, para ela acontecer, uma sociedade, para ela funcionar, ela precisa ter regras, limitações. E isso faz com que a gente se depare com uma ideia. Não consigo gozar o tempo inteiro. Então eu vou ter obrigações, eu vou ter responsabilidades, eu sou um sujeito castrado. Então essa castração faz com que a gente viva aí nessa sensação de mal-estar. É um desencontro. Então quando o meu desejo lida aí com uma regra, com uma lei, há um desencontro que faz parte aí da linguagem, faz parte aí da sociedade. E nesse desencontro abre o espaço aí para falta. Então, nós somos sujeitos faltantes. Dani, e isso é ruim? Isso é patológico? De forma alguma. É justamente por conta dessa falta, é justamente se deparando com essa falta que a gente começa a desejar. Que há o espaço para o sonho, para o planejamento, que há o espaço aí para a gente se movimentar. A falta, ela gera movimento, e o movimento é o que faz com que a gente queira e conheça novas possibilidades, novos lugares, novas relações. Então o mal-estar, ele é saudável. E o sofrimento? De onde que vem o sofrimento? O sofrimento, por sua vez, ele também faz parte de uma categoria social, assim como a saúde mental. Então, o sofrimento, ele faz parte aí desse discurso de que é proibido faltar, de que falta é sinônimo de falha. Então, nós ficamos nessa ânsia de preencher esses vazios. Nós ficamos nessa ânsia de preencher essas faltas a qualquer custo. E tem aí um discurso de você precisa produzir, você tem que ser produtivo, você tem que fazer algo no seu tempo livre, você não pode parar, tem que estar o tempo inteiro aí produzindo numa lógica muito robótica, né? Então nós nos tornamos aí sujeitos cansados, correndo, meio que sem saber para onde ir, produzindo sem entender muito bem o motivo dessa produtividade, dessa produção. Então,
É importante entender o sofrimento como essa categoria social. Por quê? Para a gente falar da saúde mental também num coletivo, numa coletividade. Para a gente pensar em saúde mental, a gente precisa pensar aí no sofrimento e qual que é a fonte desse sofrimento. Então, eu gostaria de começar essa conversa com vocês lembrando isso. Faltar não significa falhar. Faltar não significa que nós somos insuficientes. Faltar não significa que nós somos aí incapazes. Faltar significa que nós somos sujeitos, carne e osso. E esse discurso é muito mais de uma lógica aí capitalista que não nos enxerga como seres humanos, mas como uma máquina de produção o tempo inteiro. Então, uma instituição que tem isso como uma verdade, que entende a necessidade de se trabalhar esses conceitos a partir de um trabalho coletivo, está muito à frente. Por quê? Porque o servidor, a servidora, o trabalhador, a trabalhadora é visto, antes de tudo, como uma pessoa. E quando a gente se sente como pessoa, há espaço, mais uma vez, para o desejo. Então, aqui nós não queremos fazer essa conversa num tom de um manual de instruções, de um guia, porque quem vive a realidade de vocês são vocês que estão aí associados a uma instituição, que estão aí, que fazem parte. Então, o que nós estamos aqui, o nosso trabalho enquanto instituição, a Flor da Pele, quer abrir um espaço para que vocês ocupem e para que vocês falem a partir da realidade e da experiência de vocês. Está tendo espaço para o desejo? Há espaço para o planejamento? Ou vocês estão nessa realidade aí adoecedora de apenas produzir, de uma máquina aí de produtividade? Vamos entender o impacto disso na nossa saúde? A questão do trabalho e o sofrimento advindo aí do trabalho, ele na verdade, a forma como que o trabalho é visto e ele incide sobre o trabalhador. Então, como que é feito e como que o trabalhador é visto dentro desse contexto aí trabalhista. Então, o adoecimento, ele vem disso, não é do trabalho em si. E aí a gente precisa ver e reforçar aí que essa é uma luta histórica, política e social. E a importância de estarmos ocupando aí espaços de luta, sindicatos, a importância de estarmos reivindicando nossos direitos a partir aí das eleições, a partir aí de processos históricos, políticos e sociais. Mas eu gostaria de focar aqui na pandemia e dos efeitos da pandemia na nossa saúde mental por conta aí do trabalho também. Então, em março de 2020, nós nos vimos numa situação inédita e extremamente assustadora. Uma pandemia que fez com que milhares de pessoas ficassem em isolamento social, uma pandemia que nos obrigou a fechar as portas das nossas casas e ficássemos lá, porque sair de casa significava estar em contato direto com algo que poderia nos levar à morte. Isso por si só é extremamente traumático. Mas dentro desse trauma, a gente precisou lidar também com o discurso de a economia não pode parar. Então, volte para a sua rotina como se nada tivesse acontecendo. E lembrando que, falando desse contexto de home office, nós estamos aí falando de uma parte minoritária da população, porque muitos trabalhadores precisaram ali estar em constante contato com esse perigo, com essa sensação de morte, por estarem na linha de frente ali do combate ao vírus, por estar em trabalhos que não era possível colocar no trabalho remoto, no home office. Então a gente está falando de uma parcela que teve essa possibilidade aí
de estar em segurança na sua casa. Mas isso não tira também o impacto do sofrimento que foi essa experiência. Então, de repente, do dia para a noite, o público e o privado se fundem. Então, não tem mais diferenciação do que é um espaço de descanso, um espaço ali privado da família, com o que é um espaço de trabalho organizacional. Ao mesmo tempo em que a gente estava fazendo uma reunião, a gente precisava olhar ali os nossos filhos, a gente precisava pensar o que seria feito para comer, a gente tinha que dar conta dos afazeres domésticos, tudo de uma vez só. Então, o nosso celular passou a ser também um telefone funcional, ao mesmo tempo que a gente precisava continuar respondendo às nossas demandas familiares, pessoais. E isso gerou um impacto muito grande, uma ansiedade, uma sensação de alerta constante. A gente estava lidando com algo muito novo, muito assustador e muito perigoso. Era perigoso sair de casa, era perigoso ali ter contato com esse vírus letal e tendo que responder, então a gente precisou se dividir em vários para dar conta de coisas muito sérias, muito importantes. E essa coisa, você não pode parar. Não tem tempo de você se adequar a essa nova realidade. Então, hoje nós temos aí trabalhadores e trabalhadoras lidando com isso ainda na sua saúde mental. Um impacto muito forte. Então, casos de ansiedade, de depressão, de pessoas que estão com síndrome do pânico, com pessoas que estão ainda com muita dificuldade de voltar à vida normal, que a vida normal também já estava adoecedora, né? E sem ter esse tempo, sem ter essa escuta de entender como que isso impactou de forma particular cada pessoa. Quais os impactos disso na nossa saúde? Como que a gente sai desse processo pandêmico, dessa experiência pandêmica? Então, nós não tivemos esse espaço dessa conversa, esse espaço de, inclusive, se enxergar nisso. Então, foi uma adaptação muito rápida e uma exigência de normalidade também. Então, o impacto disso é muito forte. E isso é importante. Enquanto instituição, a gente conseguir aí afinar nossa escuta para o outro. Enquanto instituição, a gente conseguir entender quem faz parte, né? Cada trabalhador, cada trabalhadora, qual que é o impacto disso? Como que você enxerga isso? Como que você foi acolhido nessa experiência? Então, que esse momento também seja um momento de reflexão e de escuta, para a gente conseguir entender a pessoa que trabalha do nosso lado, a pessoa que a gente precisa trocar um e-mail o tempo todo, uma mensagem o tempo todo. Qual foi o impacto para você? Como que você está se sentindo? Como que você foi acolhido? Qual que foi essa experiência para você? Para que a partir daí a gente consiga se ver de uma forma coletiva também, para que a gente consiga entender aí como que isso impactou não só a mim, mas o outro também. E a partir da experiência da escuta, eu tenho a possibilidade de falar, eu tenho a possibilidade nós tenhamos possibilidade de construir caminhos possíveis dentro da nossa realidade. Então, mais uma vez, não existe uma receita. Eu não consigo aqui falar para vocês os 5 passos para que os servidores e servidoras da Andeps tenham saúde mental. Não é possível fazer isso. Mas há uma possibilidade, há uma esperança, que é vocês, enquanto instituição, se ouvir, se acolher e criar caminhos possíveis. Às vezes até é difícil a gente exercer a esperança em um momento de calamidade, né? Nós estamos passando por uma crise humanitária muito grande no nosso país. Nós estamos aí passando por um momento onde os laços sociais foram desfeitos, os pactos civilizatórios também foram quebrados em vários âmbitos, né? Então, nesse momento, às vezes a gente fica
desesperançoso e pensando, há um caminho possível? Pois bem, se o sofrimento ele é coletivo, se a saúde mental ela é coletiva, ela é social, a saída precisa ser coletiva e social. Então, como que nós vamos fazer isso? Ouvindo uns aos outros e falando sobre a nossa experiência e pensando aí, ocupando os sindicatos, ocupando aí os espaços onde a nossa fala ela é valorizada. E lembrando sempre, nós somos antes de tudo sujeito, antes de ser trabalhador, antes de sermos aí responsável pelo nosso setor, nós somos pessoas que sentem e que têm a necessidade aí da falta para o desejo. Então, a gente queria, com essa breve conversa, lembrar vocês que faltar faz parte, que faltar é o que leva vocês ao desejo e que a partir dessa falta, que se teve a procura por um serviço de saúde mental, é porque vocês se depararam com essa falta, mas que essa falta não seja aí um diagnóstico de falhamos, erramos, não, mas que essa falta ela seja aí o início de um caminho para um movimento coletivo em busca de um espaço cada vez mais acolhedor, de um espaço cada vez mais possível para que a gente se sinta pertencente, para que nos sintamos aí de fato trabalhadores que são aí respeitados e que têm direitos. Então isso é feito a partir de um âmbito político, a partir de um âmbito social e a partir de um âmbito afetivo. Então é importante também a gente pensar a transformação do trabalho por via do afeto. E por isso que nós contamos com vocês, para que vocês façam isso a partir de uma postura. Tenham um afeto como uma postura, tenham um afeto como uma saída humanitária para um trabalho aí possível, para que a gente não se perca enquanto sujeito, para que a gente não se perca enquanto pessoas aí nessa busca por uma produtividade a qualquer custo. Então a gente desejar, sermos desejante aí e faltante é um ato revolucionário. E nós contamos com vocês para que vocês pratiquem essa revolução diária de se olharem, de se enxergarem e de enxergarem o outro. Conte com a gente nesse processo. Obrigada!